Então, boa noite a todos e todas. Nós estamos aqui iniciando, a nossa segunda live em preparação ao Grito dos Excluídos de 2024. Este grito que tem como tema Vida em Primeiro Lugar e o lema Todas as vidas importam. Mas quem se importa? Então, para a gente pensar um pouco dentro dos eixos, que é nos apresentado para este grito, nesta segunda live, então, nós vamos refletir sobre as políticas públicas, democracia e soberania. A gente quer, assim, com muito carinho, então, acolher a todos e para a gente entrar em sintonia com Deus e com o tema do grito, vou pedir a Luzia, nossa companheira, para iniciar um momento de oração. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Nós participamos nesse último fim de semana da 29ª Assembleia do Laicato do Leste 2, e na análise de conjuntura foi trazendo vários questionamentos para nós. As queimadas, não é, que está poluindo o meio ambiente, uma série de coisas que traz muita preocupação para a gente. Mas também temos muita coisa boa. E uma delas é a nossa luta, com o Grito dos Excluídos, com a Romaria dos Trabalhadores, Romaria das Águas e da Terra, Fórum Social, Encontro de Mulheres, SEBS e muitas outras coisas que vai trazendo esperança para nós. E uma coisa também que eu gostei muito que ele falou, foi o padre Zé Geraldo de Belo Horizonte, um jesuíta, que fez essa análise, que a oração, ela tem que fazer a gente pensar, a gente raciocinar. A oração por devocionismo, ela não deixa a gente pensar, não é? Às vezes a gente tem preguiça também de pensar. Então a oração, ela precisa fazer a gente pensar, porque toda essa questão que eu já disse antes é responsabilidade de cada um de nós também, como cristãos, leigos e leigas. Por isso que a gente não pode desistir nunca da nossa luta. Nós temos que ter força e temos que ter esperança e continuar lutando. Para isso, nós vamos ler o texto bíblico do livro do Êxodo, no capítulo 13. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus, irmão, é feliz quem crê, quem tem Deus no coração. No dia seguinte, Moisés sentou-se para resolver os assuntos do povo. Ora, o povo procurava por ele desde o amanhecer até a noite. O sogro de Moisés viu tudo que este fazia pelo povo e lhe disse: O que é que você está fazendo com o povo? Por que está sentado sozinho enquanto todo o povo procura de manhã até a noite? Moisés respondeu ao sogro: O povo me procura para que eu consulte a Deus. Quando eles têm alguma questão para resolver, me procuram, para que eu a resolva e para que eu explique os estatutos e as leis de Deus. O sogro de Moisés replicou: Mas o que você está fazendo não está certo. Você está matando tanto a si mesmo como ao povo que o acompanha. É uma tarefa muito pesada e você não pode fazê-la sozinho. Aceite meu conselho para que Deus esteja com você, represente o povo diante de Deus e apresente junto de Deus as causas dele. Ensine a eles os estatutos e as leis, faça que eles conheçam o caminho a seguir e as ações que devem praticar. Escolha entre o povo homens capazes e tementes a Deus,
que sejam seguros e inimigos do suborno. Estabeleça-os como chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Eles administrarão regularmente a justiça para o povo. Os assuntos graves, eles trarão a você. Os assuntos simples, eles próprios resolverão. Desse modo, vocês repartirão a tarefa e você poderá realizar a sua parte. Se você fizer assim, e Deus lhe der as instruções, você poderá suportar a tarefa e o povo voltará para casa em paz. Moisés aceitou o conselho do sogro e fez o que ele havia dito. Escolheu em Israel homens capazes e os colocou como chefes do povo, chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Eles administravam regularmente a justiça para o povo. Os assuntos complicados, eles passavam para Moisés, e os simples, eles próprios resolviam. Depois, Moisés despediu-se do sogro e este voltou para a sua terra. Palavra do Senhor. Vamos tendo que um salmo da esperança, que o padre Claré escreveu para nós, para ajudar na nossa reflexão desta noite. Deus da libertação, põe os jetros perto de nós, tem misericórdia dos genros dele. Moisés não é salvador da pátria, nem o juiz, nem o prefeito, nem o bispo, nem o padre, nem ninguém. Não há dono da cocada que resolva os problemas do povo sozinho. Deus da libertação, abranda o coração de Moisés nesse longo e desafiante êxodo, desde o Egito a Canaã, desde o capitalismo à sociedade sem exploração, desde as primeiras comunidades cristãs às comunidades eclesiais de base. Bem longe de Trento, distante da cristandade que passa tinta na podridão que cheira mal. Deus da libertação, livra-nos do fogo e da fumaça dessa sequidão sem fim e do inferno das mineradoras que têm cofre por coração e moem a carne operária por lucro com a mão alheia. Livra, Francisco, dos que usam teu nome em vão para atacar o teu servo, exemplo de cristão. Deus da libertação, dá bom senso a Moisés, que ele aceite o conselho da irmã e do irmão de caminhada, e de quem trilha outros caminhos, pelo diálogo, pelo respeito, pois não basta ser raça humana para ser humano. Deus da libertação, acorda o coração de Moisés, lembra a ele tudo o que fizestes ao povo e ao faraó. Essa memória viva nos dá inspiração para seguir em frente, sem ter cordeiro de cabeça baixa, mas sem chutar o pau da barraca, para não machucar o pé, nem perder a esperança. Deus bom, tira as autoridades religiosas e civis de seus tronos e escritórios e zona de conforto. Quer ir às bases e ao povo não seja coisa apenas do período eleitoral. O sentido mais profundo da vida é descer até os porões das baixadas empobrecidas. Tu descestes. Onde a vida parece não valer um tostão furado,
e ser evangelho vivo, e ser testemunho, e ser organização popular, e ser comunidade. A mulher coordena 100, o homem coordena 50. Muitas duplas coordenam muitos grupos pequenos, células vitais no poder partilhado. Assim, é melhor para o povo e para os Jétros e todo Moisés. Nessa vida parteira, com democracia, com garantia de políticas públicas, com controle social, com sabor de liberdade. Padre Claré, ele não pôde, né, estar presente, ele está numa reunião, mas ele mandou esse poema que nos inquieta, né? Ele faz essa leitura a partir do evangelho que a gente acabou de ouvir, e esse poema da esperança, dessa esperança, do esperançar de quem olha para a dificuldade, para os problemas, mas que enxerga a esperança que nos põe a caminho. E é isso que a gente quer com o grito dos excluídos, nos indignar com tanta exclusão, com a pobreza, com a miséria, com o desleixo do poder público, com tanta coisa errada, com tanta mazela que a gente vai vendo na sociedade, mas esta angústia, às vezes, que a gente vai tendo, ela tem que virar ação. Por isso, a gente vai às ruas, por isso a gente grita, porque a gente tem esperança de um mundo melhor, de um reino realmente para todos e todas. E para dar sequência na nossa reflexão, a gente vai pensar um pouco na questão das políticas públicas. Vou chamar a Rosilene, que vai dar aí continuidade. Boa noite a todos. Em sua encíclica social, Fratelli Tutti, o Papa Francisco discorre sobre a importância da fraternidade e amizade social. Inspirada pelo exemplo de São Francisco de Assis, a mensagem central é a promoção de um amor transcendente de barreiras geográficas e sociais, reconhecendo, valorizando, amando todas as pessoas, independentemente da origem ou localização. O amor que se estende para além das fronteiras está na base daquilo que chamamos de amizade social. Se for genuína, essa amizade social dentro de uma sociedade é condição para possibilitar uma verdadeira abertura universal. Em sua encíclica, o Papa recupera a possibilidade da política como um elemento crucial para alcançar a fraternidade universal e promover a amizade social. Nele, ele destaca a necessidade de uma política que se submeta à economia, mas que trabalhe para o verdadeiro bem comum da caridade social, alertando contra a má compreensão da política. Atualmente, muitos possuem uma má noção da política, e não se pode ignorar frequentemente por trás desse fato, né? Então, os erros, a corrupção, a ineficiências de alguns políticos, que a gente tem que deixar claro, e isto vem a juntar-se a estratégias que vivam enfraquecê-la, substituí-la pela economia ou dominá-la por algumas ideologias. O mundo não pode funcionar sem política, pois não se pode haver fraternidade universal sem uma boa política. Portanto, não se trata, né, aí de demonizar a política, mas de promover uma política melhor, comprometida com o bem comum, capaz de transcrever popularismo, liberalismo, simplista e promover a caridade social. A política melhor propõe uma abordagem que valorize a geração de trabalho e renda, a inclusão social, a diversidade e a caridade social como elemento fundamental da construção de uma sociedade mais justa, fraterna e voltada para o bem de todos. Na esfera política, o Papa aponta para a importância de agir como base
em grandes princípios em vista a um bem comum, destacando a necessidade de uma política que pense de maneira abrangente, que lidere reformulações integrais para que superar as pressões e energias viciosas, né, gente? O texto ressalta que a política não deve ser mesquinha, nem fixada no interesse imediato, mas sim buscar grandeza política, especialmente em momentos difíceis. Se a política é a arte do bem comum, é a forma mais sublime de fazer a caridade, o caminho para exercer esta caridade são as políticas públicas, onde todos e todas têm o mesmo direito. Mas, infelizmente, o que vemos no nosso país é o desmonte dos nossos direitos humanos, sociais e até ambientais. Vivendo de um último período, trazem consequências que perturbam. Os ataques deliberados contra políticas públicas precarizam as condições de vida, de trabalho da população brasileira. Agravados pela crise social, política e econômica que vivemos e aprofundamos no projeto neoliberal, tem levado ao aumento da pobreza, desigualdade, aperto de direitos e o caso da saúde, com o desmantelamento dos serviços públicos e o negacionismo em relação à ciência. Da educação, como militarização das escolas, desvalorização dos profissionais, da insegurança generalizada, da falta de habitação e muito mais que a gente vem vendo aí. Áreas que foram duramente afetadas pela emenda constitucional de 95 e aprofundada com a aprovação do arcabouço fiscal de 2023, com redução de investimento, há um embate entre quem sofre da carência absoluta, vivendo em uma situação de vulnerabilidade e precisa de políticas públicas efetivas. E quem tende a privilegiá-los? Os detentores dos lucros das acumulações de riquezas, né? A gente vê muito isso aí. Em tudo que a gente passa, a gente está vendo aí os desmanches de algumas coisas e muitas vezes a gente vê quem está enriquecendo são aqueles que já estão aí, né, com os poderes na mão. As malézias do capitalismo têm aprofundado a fome, o desemprego, a precarização do trabalho. Temos uma economia que mata e é geradora de injustiças. Precisa-se de políticas que apostem nas pessoas e acreditar no investir é salvar vidas. Por isso, a necessidade de defesa intransigente do SUS, da educação pública de qualidade, de moradia popular, dos direitos da cidade, direito à segurança pública, respeite e assegure a dignidade da vida, para estacar com feminicídio, assassinatos de população negra, periférica e o povo indígena e da floresta. Por isso, é tão importante e urgente que a nossa organização e a nossa luta em defesa da democracia e da nossa soberania na participação popular. E se todo o poder emana do povo, conforme define a nossa Constituição, pensar a reforma do sistema político é pensar como esse poder deve ser devolvido ao povo que tem o direito de exercê-lo de forma direta e não apenas por delegação, por representação. A incapacidade das instituições vigentes de concretizarem plenamente os objetivos da Constituição, o aumento do sentimento de distância entre os eleitores e seus representantes colocam em risco a crença nos processos democráticos. Esse é um risco que não podemos correr. Então, não é porque existe, né, a corrupção, não é porque existe este desleixo, muitas das vezes, por parte de quem detém o poder, que nós vamos acostumar e achar que não se precisa de política. Pelo contrário, e isso põe a nossa democracia em risco. Então, democracia é muito mais do que o direito de votar e ser votado. Não podemos apenas ser chamados a participar nos momentos eleitorais. Precisamos criar novos mecanismos
de participação, que resgate o poder de decisão da população. Nós precisamos construir o poder popular. Na 6ª Semana Social Brasileira, nós discutimos muito isso, a construção do projeto popular no Brasil, como que o povo é que tem que estar no centro das decisões. O que estamos defendendo visa a radicalização da democracia para enfrentar as desigualdades e a exclusão, promover a diversidade, fomentar a participação efetiva nas decisões públicas. Isso, sim, significa ampliar as possibilidades e oportunidades de participação política, capaz de incluir e processar os projetos de transformação social que segmentos históricos excluídos dos espaços de poder, como as mulheres, os negros e negras, os homoafetivos, indígenas, jovens, pessoas com deficiência, idosos e todos os despossuídos de direitos trazem para o cenário político. Então, a gente precisa que este povo faça parte. Este é o sentido do grito dos excluídos. Não dá para a gente concordar com essa gama de descartáveis, né, de pessoas que estão à margem. Nós não queremos a inclusão nessa ordem que está aí. Não é só também incluir com migalhas. Nós queremos ter o espaço realmente de participação, de decisão, ocupar de verdade os espaços de poder. Queremos mudar essa ordem. Por isso, nós pensamos um debate sobre a reforma do sistema político como um elemento-chave na crítica às relações que estruturam esse mesmo sistema. Então, no processo, né, que nós vamos viver agora das eleições, não é só trocar as pessoas, a gente precisa trocar os projetos. Então, a gente tem que estar atento em qual que é a defesa, qual que é o compromisso de cada um, porque nós precisamos trocar os grupos que detêm o poder. E isso é muito sério, porque às vezes a gente troca as pessoas, mas continua com a mesma prática, é com o mesmo discurso, é com a mesma visão. Isso não altera, isso não muda. Precisamos fazer a inversão de prioridades. Nós precisamos de pessoas que enxerguem a sociedade de outra forma, onde o ser humano, a vida, seja realmente colocada em primeiro plano, e não só em discurso eleitoral, né? Em projetos bonitos, faraônicos, às vezes, de políticas, mas que não sejam políticas públicas que transformam de verdade a vida. Então, nós entendemos que o patrimonialismo e o patriarcado a ele associado, o clientelismo e o nepotismo que sempre o acompanham, a relação entre o populismo e o personalismo, que eliminam os princípios éticos e democráticos da política, as oligarquias escoltadas pela corrupção e sustentadas em múltiplas formas de exclusão, pelo racismo, pelo etnocentrismo, pelo machismo, pela homofobia e outras formas de discriminação, são elementos estruturantes do atual sistema. Então, desse sistema político brasileiro que nós queremos transformar. A construção de uma verdadeira reforma do sistema político precisa estar alicerçada em 5 eixos, que é o fortalecimento da democracia direta, onde o povo decida nos grandes assuntos, principalmente, fortalecer a democracia participativa e aprimorar a democracia representativa, ou seja, o sistema eleitoral e os partidos políticos precisam passar por um aprimoramento. A gente precisa melhorar. Da forma que está, não dá. E também democratizar a informação e a comunicação. E democratizar
o poder judiciário. Às vezes a gente fica muito focado em falar das mudanças que a gente precisa do poder judiciário, executivo, mas a gente esquece do poder executivo e legislativo, e a gente se esquece, muitas das vezes, do poder judiciário, que é quem tem aí uma força, às vezes, muito maior, né? Promotores que praticamente governam os municípios, mas sem nenhum compromisso com os mais pobres, com os vulneráveis. Muitas vezes, a maioria das vezes, na verdade, né, as nossas leis, elas são para proteger o patrimônio, a propriedade, e não a pessoa. E nós comungamos disso. Quantas e quantas vezes nós não falamos mal do sem-teto, nós não falamos mal dos trabalhadores sem terra, porque ocupam uma fazenda improdutiva, porque a gente tem na cabeça que a propriedade está acima. E não, a propriedade tem que estar a serviço da vida. A propriedade tem que estar a serviço da vida. E aí a gente vê, né, principalmente aqui na nossa diocese, na nossa região Mariana Oeste, essa perversidade das mineradoras. Elas não são donas do que está no subsolo. Isso não pertence a eles. Né? Os bens naturais pertencem à nação. E aí eles são os donos, eles não importam com a vida. Então, a gente precisa realmente ter esse momento de repensar, de transformar a sociedade e construir de verdade um projeto popular para o nosso país. E podemos começar com uma nova regulamentação das formas de manifestação da soberania popular expressas na Constituição Federal, através dos plebiscitos, referendo e iniciativa popular. Por exemplo, definir grandes questões que só podem ser decididas por instrumentos de democracia direta, portanto, pelo povo. Então, em grandes questões, a gente tinha que estar chamando o povo para votar, e não uma meia dúzia de pessoas, e através de decreto, né, uma canetada do governador decide se as pessoas devem ou não morar em determinado lugar. Então, essa forma de governar não nos serve. Ela não ajuda, né, a nossa sociedade a se emancipar. Umas vendas dos bens públicos, bens comuns, pode ser um exemplo, né? Como eu falei da canetada aí, do decreto do governador. Nós estamos sofrendo aí em Congonhas com um decreto do governador que desapropria uma área enorme da cidade em benefício da expansão da mineradora, sem consultar ninguém, sem perguntar, tira um monte de pessoas do seu terreno, da sua casa, para satisfazer a ganância de quem já tem muito. Então, a gente não pode concordar com esse tipo de governo, a gente não pode concordar com esta forma de lidar da nossa sociedade. Nós precisamos criar novas formas e novos mecanismos de participação direta. Por exemplo, o veto popular. A gente já tem a questão do voto, da lei, da consulta, mas a gente tinha que ter também o veto popular, quando o prefeito sancionar uma lei que não nos satisfaz, que não traz vida, não traz dignidade para a população tinha que ter o espaço, o direito de vetar essa lei, de não deixar que isso aconteça. A gente precisa aprimorar essas ferramentas da nossa Constituição. É necessário também a gente repensar a atual arquitetura da participação. Né? A gente precisa multiplicar os espaços de participativos. E isso não significa automaticamente a partilha de poder, mas que a gente possa ter mais espaços. Né? A gente já tem alguns, como os conselhos de direito,
a realização de conferências, mas ainda não é o suficiente. Precisamos aumentar esses espaços e empoderar as pessoas para que elas possam, de fato, estando nesses lugares, fazer a diferença. Nós precisamos caminhar na direção da construção de um sistema integrado de participação, que inclua a política econômica e não apenas as políticas sociais. Nós, o povo, também precisa discutir economia. O povo entende de economia. Precisamos aprimorar e fortalecer a democracia representativa, priorizando a democratização dos partidos e a qualificação dos processos eleitorais. Fidelidade partidária, financiamento público exclusivo de campanha, votação em listas fechadas com alternância de sexo e possibilidade de revogação de mandatos pela população devem ser prioridades. Do mesmo jeito que dar o voto, tinha que ter o mecanismo de tirar quando também não corresponde com as expectativas. E, antes de tudo, é necessário criar a equidade das disputas políticas que se fazem via mecanismos da democracia representativa. É importante pensar formas próprias de representação dos povos tradicionais. Precisamos pensar em como democratizar a comunicação, como democratizar a internet, como controlar os oligopólios midiáticos e, principalmente, como combater a desinformação e notícias falsas nas redes sociais. Então, assim, é muita coisa que nós precisamos para avançar, para que a gente tenha a sociedade minimamente democrática, participativa, onde todas as pessoas tenham os mesmos direitos e as mesmas condições de participação. Nós não podemos esquecer ainda de olhar o sistema de justiça, aqui incluindo o Poder Judiciário, como eu falei agora mesmo, o Ministério Público, as defensorias e um aparato de segurança do Estado, incluindo as PMs, as polícias militares. Nós precisamos democratizar o sistema de justiça, porque tudo isto dizem que é para a segurança, para a garantia de direitos, mas direito de quem? Estão em benefícios, como o próprio tema do nosso grito diz, as vidas importam, mas quem se importa? Ou importa para quem? Então, na verdade, todo um aparato que é para a nossa segurança, que é para garantir direitos, que é para garantir uma sociedade fraterna, este aparato se coloca para garantir os direitos de uns poucos privilegiados, em detrimento da vida do nosso povo, da vida do povo sofrido, pelejado, que fica aí à mercê, jogado nas periferias. Nós precisamos democratizar, então, a economia. Nós precisamos que o povo faça parte da economia, na economia de Francisco e Clara, a gente fala que a gente precisa realmar a economia, ou seja, a gente precisa dar vida, dar espírito para essa economia, seja uma economia que enxergue as pessoas, o bem-estar das pessoas e do planeta, e não uma economia que só enxergue cifrões. É preciso democratizar as relações de poder em todos os espaços, em todas as relações e em todos os momentos. Portanto, democracia é muito mais que apenas um sistema político formal. É também a forma como as pessoas se relacionam e se organizam. Esse processo todo precisa devolver o poder ao povo, de onde ele nunca devia ter saído. E aqui nós precisamos mirar não as experiências democráticas ocidentais, mas a forma como se organiza os povos africanos e os nossos povos tradicionais. Os conceitos de democracia
trazem sempre a concepção de regime político, o poder que o povo coloca por meio do voto nas mãos de representantes para legislarem e governarem. É preciso a gente resgatar o sentido humano de democracia na luta por direitos, respeito e dignidade humana. Devemos não só estudar sobre democracia, mas senti-la e vivê-la, uma vez que a democracia vai além dos espaços institucionais. Deve ser uma realidade nas relações de trabalho, nas lutas sociais e populares. Para que a democracia se concretize, é essencial, é fundamental que o povo tenha soberania e aprenda a exercitá-la cotidianamente. A gente precisa gostar do país, gostar do lugar onde a gente mora, sentir esse sentimento de pertença à comunidade, para então a gente ter esse gosto, né, na defesa da nossa democracia e na luta por essa sociedade que a gente tanto sonha, que nada mais é do que o reino de Deus, né, que a gente almeja que chegue para todos e todas. E por soberania, então, entende-se a ordem instituída, que respeite a vontade popular e seja por esta orientada. O povo sabe do que precisa e assim decide democraticamente sobre como a nação deve constituir e funcionar soberanamente. Não somente dentro dos critérios de territórios, etnias, línguas e religiões. Por isso, a democracia e a soberania são tão caras para uma nação defendê-la e é tarefa diária. E agora, depois de tanta falação, né, nós percebemos que algumas pessoas também se encontram inquietas, querendo também falar. A gente vai abrir uns minutinhos, a gente não tem como, né, abrir para muita gente, e nem com um tempo muito grande, mas aquelas pessoas que quiserem interagir, possam levantar a mão e colocar também um pouco da sua ideia. Acho que primeiro aqui a Flávia, né, pediu a Flávia. Queria que registrasse, Lene, que está conosco hoje o padre Marcelo Santiago, também o padre Paulinho Barbosa e a nossa companheira Fátima Sabará, que são pessoas que ali vão nos acolher no 7 de setembro lá em Congonhas. Então, enquanto a gente vai se organizando aqui a fila do povo para falar, queria convidar, então, o padre Marcelo Santiago, que é o nosso assessor da dimensão sociopolítica na Arquidiocese, para saudar o povo, padre Paulinho Barbosa e a Fátima Sabará para fazer, então, esse convite, porque depois dessas lives tem o dia principal do Grito dos Excluídos em Congonhas, né? Então, enquanto a gente vai se organizando, quem desejar fazer uso da palavra depois do padre Marcelo, do padre Paulinho e da Fátima, já podem ir levantando as mãozinhas aqui na sala virtual, que a gente vai se organizar para passar para você. Seja bem-vindo, padre Marcelo. Bom, boa noite, nossa saudação muito amiga e fraterna, bom estarmos juntos nesse segundo dia das lives em preparação ao 30º Grito dos Excluídos. Todas as vidas importam, mas quem se importa? Nós nos importamos com a vida humana e a vida do planeta, tudo está interligado, e queremos trazer então esse nosso clamor, esse nosso grito, com o desejo de acordar, né, para a justiça, a inclusão social, né, a promoção do bem comum, essa construção permanente da sociedade do bem viver. Muito agradecemos hoje a região oeste, né, que está nos ajudando a refletir sobre as políticas públicas, democracia e soberania. De fato, nós precisamos, com iniciativas e gestos concretos, sentir os apelos de Deus diante desta realidade que nos desafia, que aqui já foi recordada, e que também abre horizontes de participação, de construção do novo, de transformação social, né? Acho que esse grito, mais uma vez, nos coloca nessa perspectiva, à luz da fé e da cidadania, de renovar as nossas lutas com profetismo, reafirmando a vida em primeiro lugar,
Eu estava ouvindo aí tanto a Rosilene quanto a Silene, né, nos dizendo de tantas coisas que são importantes nesse momento. Eu acho que nós também precisamos nos debruçar um pouco, né, na caminhada em todo o território da Arquidiocese de Mariana. Eu vejo também que é fundamental nossa melhor organização e mobilização popular, né, envolver mais pessoas e entidades, fazer valer, né, de fato, hoje, né, todo o ganho que nós tivemos com a Constituição Federal, no sentido de haver mais participação nas instâncias de decisão, de organização, né, da vida do nosso povo, exigir também nas instâncias de governo, né, políticas sociais e ambientais mais específicas, mais eficazes, né, ter também órgãos reguladores que de fato funcionem, possam cobrar, né, dos nossos gestores o compromisso, né, com a vida, né, a vida humana, a vida no planeta, né, a responsabilização, né, de fato, em uma consciência, um compromisso a partir dos pequenos, dos mais necessitados, né? Acho que a gente precisa sensibilizar mais pessoas para atuar nesse processo, né? Então, como reencantar as nossas comunidades, trabalhar a formação da consciência crítica para mobilizar mais as pessoas, né? Vencer, de fato, essas notícias falsas, esses fake news, que vão, de certo modo, como que, né, obscurecendo, né, todo um caminho de luta, né? Tirando das pessoas essa consciência, esse compromisso ético, essa consciência esperançosa e, ao mesmo tempo, mobilizadora, né, para transformar a sociedade, né? Eu acho que também a gente tem que fomentar mais os nossos grupos eclesiais, né? Eu vejo que a gente precisa de uma conversão, né, assim, à luz do Evangelho, uma consciência de cidadania que nos mobilize melhor também, né, no universo da vida das comunidades cristãs, né, para uma presença mais pública da igreja, e somar forças com as entidades, os partidos, né, enfim, toda uma sociedade civil organizada, né, no sentido de dialogar mais e nos empenhar melhor, né, para que possamos avançar nesse processo. Muita coisa boa vai acontecendo, mas nós precisamos aprimorar mais esse processo, somar mais forças. Eu fico muito contente, né, da participação, presença de todos, né? Nós assim vamos nos preparando, se Deus quiser, para o dia 7 de setembro, estarmos todos em Congonhas. Obrigada, Padre Marcelo. Padre Paulinho está mandando uma saudação aqui, que na verdade ele está nos acompanhando lá de uma comunidade. Então, fica um abraço de Padre Paulinho aqui. Fátima quer fazer o convite, então, para a turma, para o 7 de setembro, Fátima? E aí a gente já vai abrindo aqui o microfone para os demais, tá bem? Fátima, você está aqui conosco? Oi, estou sim. Seja bem-vinda, minha irmã. Oi, pessoal. Que bom estar com vocês aqui de novo. São momentos assim que a gente vê que realmente o nosso povo é resiliente mesmo, é perseverante, não para nunca. E a gente realmente não pode parar, porque as lutas precisam continuar, porque o nosso povo precisa da gente, né? Eu queria saudar a todos, né? Sejam todos muito bem-vindos a Congonhas, já estamos todos preparados esperando vocês, tá? Com aquele cafezinho gostoso, com toda a estrutura que vocês merecem, que nós merecemos, né? Para fazer um grito realmente que faça as autoridades escutar, faça as autoridades agir, que mexa nos corações dos fiéis, né? Que mexa no coração do povo, para que a gente possa realmente continuar essa mudança, porque a gente nunca parou, né? A gente não vai começar, a gente nunca parou. A gente sempre está aí, né? Tentando mobilizar o povo, tentando conscientizar o nosso povo, tanto de igreja, quem não é de igreja, sociedade, tudo mais, né? E cada ano que passa, a gente vê claramente o porquê que a Diocese escolhe Congonhas, né? Mais um ano, para sediar esse grito dos excluídos. A gente vê claramente
Congonhas está sitiada por empresas. Nós estamos nas mãos das empresas aqui em toda a região. E agora, recentemente, né, mês passado, a gente foi surpreendido por uma desapropriação de mais de quase 300 mil hectares aqui da nossa querida Congonhas. Então, se as empresas tinham 40% do nosso território, a gente acha que agora deve ter 50% do nosso território, para fazer o que eles quiserem, né? E vocês vindo nos ajudar aqui, engrossar esse grito, né? Vai ser muito bom, porque a gente precisa mostrar para a sociedade. E quando a gente chegar lá em cima na Basílica, com mais ou menos 5 mil, 7 mil pessoas, como a gente faz todos os anos, porque o povo de Deus já fica esperando a gente lá em cima, na Basílica, a gente vai gritar para todo o Brasil o que os políticos a gente fala entre aspas, né? O que as autoridades, o que as empresas estão fazendo com Congonhas e região. Nós estamos ficando sitiados, nós estamos sendo, eles estão querendo que a gente saia da cidade, porque aqui tem muito minério, aqui tem muita riqueza para eles enriquecerem mais, né? E a gente continua na luta para que isso não aconteça, e para que o nosso povo, que está sendo desapropriado, tenha seus direitos pelo menos garantidos. A gente quer fazer com que o decreto do Zema venha abaixo, né? Então, nós estamos com uma pauta de luta enorme para tentar fazer com que essa desapropriação não aconteça. Mas que bom que nós estamos juntos, que bom que nós vamos gritar de novo, que bom que a gente não desiste da luta. E isso é coisa de quem? Dom Luciano. Não podemos nunca nos esquecer. Nós somos discípulos dele. Por isso que nós estamos aqui. Muito bem-vindos, meus amigos, meus irmãos. Obrigada, Fátima. Dom Luciano vive na luta do povo. Na luta do povo. Obrigada, querida. Aqui está inscrita, Silene, a Ana Maria Alcântara. Pode abrir o seu microfone, Ana Maria? Seja bem-vinda. Pode abrir agora, por gentileza. Vê se deu certinho. Precisa abrir o microfone. Tem alguém para te auxiliar aí? Mais alguém, enquanto a Ana Maria vai se organizando? E aproveitar, Flávia, e registrar também a presença do Padre Zé Geraldo, que está com a gente aí desde o início da live. Padre Zé Geraldo quer dar uma palavrinha enquanto a Ana Maria chega? Tem que abrir o microfone também. Então, enquanto isso, eu vou fazer uma propaganda aqui, Silene. É impossível a gente falar de democracia, de soberania, de políticas públicas, sem mencionar esse importante projeto, que é o Encantar a Política, né? Então, a partir do CNLB, a gente espera realizar ainda no mês de setembro 3 encontros para a gente estudar esse material tão rico, né? A revista Casa Comum, Cuidar de Si, do Outro e do Planeta. Então, fica aí o convite, né, para todos vocês participarem, então, conosco desses próximos encontros que a gente vai fazer a partir do Conselho do Laicato na nossa arquidiocese, tá bem? E no Grito dos Excluídos, a liderança que quiser, eu ainda tenho dessas revistas que a gente vai estar levando. Acho que agora o Padre Zé Geraldo conseguiu abrir o microfone. Traz uma palavrinha para nós, Padre Zé Geraldo. Que bom a gente poder participar mais de uma vez do Grito dos Excluídos. E com certeza será um momento importante. E nós iniciamos ontem, né, as lives,
E esse tema de hoje é um tema bastante pertinente, as políticas públicas, e eu tenho certeza que esses temas vão mexendo com a sociedade, e o grito vai sendo esse espaço onde a gente vai manifestar o nosso direito de cidadania. E a gente vai tendo esse direito também de ser ouvido. Não basta a gente gritar, é preciso que as autoridades nos ouçam, né? Então, parabéns por mais essa iniciativa das lives do Grito dos Excluídos. Muito bem. Obrigada, Padre Geraldo. Acho que agora deu certinho, né, Ana Maria? Seja bem-vinda. Traz aí para a gente o seu grito nessa noite de hoje. Muito boa noite. Agora eu estou conseguindo falar, né? Gente, o que eu quero falar é que da importância da participação popular, né? Da gente estar levando isso para a nossa comunidade local, e é imprescindível essa mudança política mesmo, essa reforma política, porque se continuar do jeito que está, esse governador de Minas está acabando, eu estou falando especialmente de Minas, mas tem outros, está acabando com a vida de todos, principalmente aonde tem mineração. Aqui em São Pedro dos Ferros vai iniciar uma em Águas Férreas, e as autoridades locais não passam para a população local onde que está, como está, para quem foi entregue. Aí eu me questiono, mas o subsolo brasileiro não pertence ao Brasil? Por que estão vendendo, estão infringindo a Constituição? Então, gente, se somos nós que temos que fazer isso, nós vamos fazer, porque Deus é tudo na nossa vida, e é com Ele que nós vamos, com fé e garra, e com a força popular. Amém? Boa noite. Isso mesmo, Ana Maria, na nossa organização, a força da transformação, não é isso? Isso mesmo, a força da transformação, e de passar um para o outro, essa coerência de que a democracia, ela emana do povo e é para o povo. O povo precisa entender que ninguém está fazendo favor, estão fazendo obrigação. E outra coisa, muitas questões que eles têm que estar realizando, eles estão usando como doação. Uai, que isso? É direito, né? Nós estamos falando dos nossos direitos. Nosso direito vem. Obrigada, Ana Maria. Está chegando aqui também o professor Francis, nosso companheiro aí também. Gente, boa noite, né, Francis? Eu só queria falar isso aí. Isso. Obrigada, Ana Maria, pela sua participação e pela sua presença, viu? Agora é com você, Francis. Seja bem-vindo. Amém. Ana Maria dá um testemunho que sonhamos que na nossa diocese tivesse umas 1.000 pessoas assim. Talvez até tem, né? O pessoal está escondido. E eu só pedi a palavra por 2 motivos. Como avançar, essa é a pergunta, né? Como avançar nas políticas públicas? Nós, da esquerda, nós, cristãos, militantes, atuantes, nós sabemos dessa importância das políticas públicas. E o povo aproveita as políticas públicas, mas não sabe, nem entende essas palavras, sabe? Então, a minha preocupação, quem sabe, através de uma atuação de algum candidato cristão, na vereança, né? Mulher, homens, cristãos,
A gente vai ter que, por exemplo, aí já é uma proposta, né? Como aumentar leigos engajados na política para que essas políticas públicas sejam, para que o povo seja mais conscientizado da importância, porque é uma moeda de dois lados, né? De um lado, a pessoa, o povo necessitado precisa das políticas públicas, mais, né? E do outro lado, são talvez as pessoas menos, não vou falar formadas, mas conscientes da importância, né? Essa questão, por exemplo, essa semana eu recebi a visita de uma agente de saúde, primeira vez na minha vida, né? Aí ela falou que já teve várias vezes aqui, que eu não paro em casa, mas assim, é uma maravilha, aquilo é uma maravilha. Aí eu aproveitei, né, conversei sobre várias situações que a gente está passando, seja a minha família, seja outras pessoas, e ela acabou falando uma coisa assim, que falei, olha, que coisa linda. Ela falou que os idosos normalmente estão em casa, né? E que o que eles querem mais é ter ouvidos para contar as suas histórias. Então, eu estou dando aqui só um exemplo, mas nós não estamos, nós talvez estamos mais 90 e não sei quantos por cento não estão conscientes da importância dessas políticas públicas. E é uma coisa lutar para que isso aconteça. Outra coisa eu acho que é nosso trabalho, não sei de que forma, talvez a gente vai ter que sentar, né, depois das eleições, como fazer que o pessoal valoriza. É um trabalho de formiguinha, né, Francis? A gente agradece aqui sua participação, viu? Tá, beleza, obrigado. Quem vai chegando, obrigado pela presença. É um trabalho de formiguinha, a gente vai sim contribuindo para que o nosso povo tenha seus direitos respeitados e as políticas públicas implantadas. Queria passar a bola, então, para você de novo, tá bem, Silene? Não tem mais ninguém inscrito, não. Fica com você. Acho que a Margarete levantou a mão, Margarete. Ô, Silene, eu sou péssima para usar, é a primeira vez que eu uso aqui. Mas tudo bem com vocês, né? Tudo jóia. Só aplauso, né? Eu acho que a Lúgera está com a mão levantada aí. Sim, agora é Lúgera. Vamos lá, Lúgera. Aí consegui, eu e o microfone, né? Ainda bem que hoje eu achei uma companheira, né? Que também não sabe lidar com o microfone. Gente, eu só queria, assim, lembrar, né, que nós precisamos realmente, igual o Francis falou, nós precisamos conscientizar e que as políticas públicas fiquem política, aí Silene me corrige se eu estiver falando errado, mas fiquem políticas de governo, fica de Estado e não de governo, né? Porque o que acontece? Quando a política fica só com o governo, o próximo que vem, como aconteceu, né, com o inelegível, acabou com tudo que o Lula tinha feito, né? Graças a Deus que o Lula voltou e já colocou tudo, quase tudo, né, de volta. Pode-se dizer tudo de volta, né? Bolsa Família, pé de meia, né? E vários outros, né? Benefícios aí para os nossos jovens e para as famílias que precisam. Então, acho que a gente precisa, sim, concordo plenamente com o Franz, precisa fazer alguma coisa assim, né? Talvez curso, não sei se seminários, mostrando que as políticas públicas elas têm que ficar como políticas de Estado, para que ninguém possa derrubá-las, tá? E chamar atenção um pouquinho, rapidinho, o que está acontecendo em São Paulo, gente, é uma coisa horrorosa. Eu não sei
né? Talvez vocês não estejam com o tempo que eu estou, então eu estou acompanhando. Mas lá em São Paulo, né, apareceu o Pablo Marçal, que ele não tem nenhuma proposta, ele não tem nenhum projeto, ele só sabe ficar xingando, colocando, levantando, né, falso os outros candidatos, e a política lá em São Paulo está sendo, né, sendo trabalhado nesse sentido. Poucas discussões de proposta e mais é xingamento, uma coisa horrorosa os debates, né? É briga mesmo, quase chegando às vias de fato de ser assim para pegar fisicamente, né? Então, Isso acho que a mesmo, gente precisa... A gente falava aqui no início, Silene falava, né, que nossa defesa é pela boa política. Obrigadão, viu, minha irmã? Nosso horário está aqui estourando. Tá joia, beleza. Um abraço para todos. Um abraço para todos. Obrigada. Silene, com você. Nós vamos aí chegando ao final da nossa live e nós queremos, então, reforçar o convite. Amanhã, às 20 horas, a nossa terceira live em preparação aí para o nosso grito. E aí, justificando, né, hoje a gente teve um problema na nossa transmissão e a live está acontecendo aqui, na sala do Meet, mas ela está sendo gravada e amanhã nós vamos subir este arquivo lá no YouTube, porque muita gente que não pode, às vezes, acompanhar agora à noite, no decorrer do dia vão assistindo. Para vocês terem uma ideia, a live de ontem está com 300 e tantas visualizações. Então, as pessoas vão entrando depois. Então, a gente vai colocar lá, de desculpas pelo transtorno de hoje, e amanhã, se Deus quiser, a live vai ser transmitida no YouTube. Então, nós vamos entrar no YouTube. Aqui na sala do Meet, geralmente fica só as pessoas que vão estar fazendo, né, as discussões. Então, amanhã, se Deus quiser, nossa live às 20 horas. E reforçar o convite aí para o 7 de setembro, a partir de 8 horas, em Congonhas. Fátima, você pediu a fala? Então, pessoal, como sempre, né, a gente faz toda a mobilização na diocese toda, mas, assim, gostaria muito que vocês mandassem para a gente o número de pessoas, estimativa, né, a gente não sabe quantas pessoas vão vir, mas uma estimativa de cada cidade, cada região, para que a gente possa preparar tudo da melhor forma possível, mas também não sobrar muito, porque teve um ano que sobrou bastante coisa, né, e a gente isso não pode acontecer com tanta gente passando fome, né, gente? Então, que vocês mandem uma estimativa de quantos ônibus, quantas pessoas, quantas paróquias, se vocês tiverem, né? A gente sabe que mobilização por dos excluídos, ele é muito incerto, né? As pessoas decidem muito em cima da hora. Mas se vocês já tiverem uma estimativa, já nos ajuda bastante, tá bom? É isso aí. Quem ainda não pensou em fazer uma caravana, ainda dá tempo. A gente quer, então, agradecer cada uma, né, que se dispôs a estar aqui com a gente essa noite, pela participação. E também agradecer aí as meninas, né, da região Mariana Oeste, que vai aí aceitando as nossas tarefas, os nossos convites. Obrigada. E nós vamos fazer um momento de oração rapidinha. Vou pedir ao padre Marcelo para nos dar a bênção, e a gente vai encerrar com uma música para que a gente possa estar encerrando aqui a nossa live. Ó Deus, derramai sobre nós vossa graça, para que com coragem construamos uma sociedade politicamente democrática, economicamente justa, ecologicamente sustentável e culturalmente plural. Cremos que, por meio do vosso Filho ressuscitado, as forças da morte foram vencidas. Tudo foi reconciliado e vida nova inaugurada. Sinais de um novo céu e nova terra, sem pranto, dor, lágrima, luto e sofrimento.
partícipes do reino por vosso Filho inaugurado, firmemos nossos passos nesta direção, até que todo nome, toda raça, toda carne e todo credo culminem numa criação redimida e possam cantar glória a Deus nas alturas e paz na terra aos seus amados. Amém. Hoje nós tivemos na liturgia da igreja aquele evangelho em que a sogra de Pedro ela é curada e ela passa a servir. Eu acho que é isso mesmo. A oração que fizemos agora, pedimos a Deus essa graça de que nós também sejamos curados de toda cegueira, limpar as vistas, para enxergar, né, a dor, o sofrimento na pessoa do outro e do planeta, todo um projeto de vida da parte de Deus, que quer, né, de fato, felicidade e bênção para todos os seus filhos e filhas, começar dos pequenos e dos mais necessitados. A bênção nos fortaleça, assim, nesse bom propósito. O Senhor esteja com vocês, Ele está no meio de nós. Lembrando os santos de ontem e de hoje, profetas, que lutaram junto à nossa gente, ao nosso povo, nos inspirando, né? Também uma entrega de vida, um amor a Ele, o nosso Deus e Senhor, firmado no compromisso com a vida a partir dos pequenos e necessitados. Desça sobre nós as iniciativas que desenvolvemos, como das lives e hoje com a região oeste, em preparação ao 30º grito, né, dos excluídos e excluídas. A bênção do Deus rico em misericórdia e sempre solícito, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A vida em primeiro lugar, né? Todas as vidas importam, né? E nós queremos, de fato, traduzir isso. Será que importam mesmo? Deus abençoe os lixeiros e as varredeiras e os operários que sujam as mãos, e o limpador de bueiros e as lavadeiras e quem se suja de graxa e sabão. Trabalhadores, trabalhadoras, Deus também é trabalhador. Deus abençoe os banqueiros e os fazendeiros e os comerciantes e os industriais, e os ilumine também para que não explorem, nem especulem, nem ganhem demais. Trabalhadores, trabalhadoras, Deus também é trabalhador. Deus abençoe os artistas e educadores e os sonhadores do lado de lá, e os ilumine também para que não se esqueçam que tem criança do lado de cá. Trabalhadores, trabalhadoras, Deus também é trabalhador. Isso. Então, boa noite a todas e todas, e se Deus quiser, até amanhã. Esperamos vocês, 7 de setembro. Com Deus, força de Deus. Com Deus. Boa noite. Até amanhã. Até amanhã. Ô, Padre Geraldo, muito bom te ver. Ei, Padre Zé Geraldo, muito bom te ver. Geraldo, abraço. Boa noite. Sábado aqui, se Deus quiser.